Okay, many people have recommended Manual do Mundo, so we're gonna watch a video from Manual do Mundo. As cores da bandeira não são o que você pensa. Aposto que alguma vez você aprendeu que o verde da nossa bandeira é a natureza, são as florestas, que o amarelo é o ouro, são as riquezas e que o azul é o mar, são as águas. Mas parou. Hoje você vai aprender de uma vez por todas de onde é que surgiu cada pedacinho da bandeira do Brasil. Okay, I think I actually understood a lot of that. He basically said he bets that you've always thought the green in the flag was about about nature, the blue was about, the yellow is like about gold, and the blue is about the ocean, but he said like hold on for a second. São as águas, mas parou. Hoje você vai aprender de uma vez por todas. Hoje você vai aprender de uma vez. De onde é que surgiu cada pedacinho da bandeira. Pedacinho. Oh, a piece. Okay, that's like Spanish, pedazo. Onde de que surgiu cada pedacinho da bandeira. So, where every part of the flag came from. Bandeira do Brasil, e tenho certeza absoluta que você vai querer dar joinha nesse vídeo, porque é tudo muito surpreendente. I already like this guy. Já eu gosto de essa cara. Essa cara. He's a dude, so cara ends in an A. So would it be esse cara or essa cara? A nossa bandeira é um dos símbolos oficiais do nosso país. Além dela, a gente tem o hino, as armas e o selo. E Okay, hold on. Do nosso país. Além dela, a gente tem o... Além, beyond. Oh, beyond. Okay. Okay, beyond that, we have... O hino, as armas... O hino, anthem. We have the anthem... E o selo. E a gente... E o selo, like the seal. That must mean seal, right? Stamp, okay. Stamp, seal, same thing in English at least. Usa essa bandeira que a gente tem hoje desde o dia 19 de novembro de 1889, ou seja, 4 dias depois da proclamação da República. E é por isso que o dia 19 de novembro é o dia da bandeira. Só que o design dessa bandeira... Ok. Dia 19 de novembro é o dia da bandeira. Não sabia, mas já sei. 19. I said 19. 19. Ok, alright, 19. Vem de muito antes. Começa lá em 1600 e pouco com um rei de Portugal. Um tal de Dom Pedro II. Não esse Dom Pedro II do Brasil, não. É esse o outro... Eu perdi um pouco. O dia da bandeira. Só que o design dessa bandeira vem de muito antes. Começa lá em... Vende muito antes. Vende? Like comes to sell? The design of that flag sells... Oh, okay. The captions are bad. A legenda não funciona muito bem. The design of the flag comes from a while before. Começa lá em 1600 e pouco com um rei de Portugal. Um tal de Dom Pedro II. Não esse Dom Pedro II do Brasil, não. É esse o outro Dom Pedro II de Portugal. Aliás, essa confusão existe porque a contagem de Dom Pedro... Ok, hold on. A confusão existe porque a contagem... What's that? Contagem. Count. Alright, so that is right. Ela é diferente no Brasil e em Portugal. Por exemplo, o nosso Dom Pedro I, lá em Portugal, ele é Dom Pedro IV. E isso acontece porque eles tiveram outros Dom Pedros lá na dinastia antes dele. Okay, so he's basically saying that there's like been many Dom Pedros and like that's why it gets confused. So like when he mentions Dom Pedro, it's like confusing because there's a bunch of them. Por exemplo, o nosso Dom... Uma coisa, eu posso entender mais ou menos o significado, mas as palavras específicas não entendo cada palavra. Pedro I, lá em Portugal, ele é Dom Pedro IV. Isso acontece porque eles tiveram outros Dom Pedros lá na dinastia. So that happened because they had a lot of other Dom Pedros in that dynasty. Antes desse Dom Pedro, e no Brasil, quando a gente começou como país, essa contagem foi meio que resetada, o nosso. So quando a gente começou esse país... Dom Pedro, e no Brasil, quando a gente começou como país, essa contagem foi meio que resetada, o nosso Dom Pedro. Foi meio que resetada. Reset. Was half reset. Pedro era o primeiro Dom Pedro, então ele era o Dom Pedro I. Então esse Dom Pedro II aqui, lá de Portugal, ele era o trisavô, ou seja, o pai do... Trisavô. He was the great-grandfather.
God, that's a very specific word. You don't have to say that very often. Trisavô. Okay, so then does that mean that great grandma would be trisavá? Trisavô. Trisavá? Bisavô do nosso Dom Pedro I, e ele usava essa bandeira. Really? This is the first flag of Brazil? Hold on. Flags of Brazil. Flag of the independent kingdom of Brazil. He's showing this one. Is that even older? So that's the seal. That's the seal. Looks slightly different, but it's basically the same. Aqui lá de Portugal, ele era o trisavô, ou seja, o pai do bisavô do nosso Dom Pedro I, e ele usava essa bandeira. Já tem alguma coisa a ver com a nossa, hein? Porque ela tem o fundo. What is this? Oh, like huh? Oh, it means like huh? Like hey? Okay, so so this is Dom Pedro's flag. I see. You got the green background. Okay. Fundo verde. E esse verde vem da Okay, that's what he's saying. E esse verde vem da Casa de Bragança, que é uma família real que governou Portugal por séculos. E o nosso Dom Pedro I So it comes from the royal family that governed Portugal for centuries. também é dessa família e é por isso que a gente adotou o verde na bandeira. Então já resolvemos o primeiro mistério. O verde representa a família do imperador que governou o Brasil depois da independência em 1822. Agora vem o Okay, so this is where the green comes from. Okay. amarelo. Você lembra de um rei de Portugal que veio para o Brasil fugindo das tropas do Napoleão? Esse aqui é o Dom João VI. Ele veio para o Brasil em 1808 e trouxe com ele toda a família real, um monte de gente da nobreza. Guys, my brain is starting to get fried, so eu perdi quase tudo que ele disse. Quase tudo do que ele disse, right? Do que ele disse. Um monte de servos, uma biblioteca de 60 mil livros e transferiu a capital do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro. Pois é. Really? He transported 60,000 books from Portugal, from Lisboa to Rio de Janeiro. Meus queridos, Rio de Janeiro já foi a capital do Império Português. Enquanto ele governava o Reino de Portugal lá do Rio de Janeiro, ele encomendou essa bandeira. Encomendou? He commissioned. Aqui. Ela foi desenhada por um artista francês que morava no Brasil chamado Jean-Baptiste de... So this is the dude that designed the flag initially. So that's this one. Honestly, it's a pretty sick flag. I would watch another video since this one has a lot of history, so it might double fry your brain. Well, if there's one thing I know about language learning, it's that frying your brain as much and as frequently as possible is a surefire way to get better quickly. Ele era muito famoso, inclusive se você viu alguma vez essa pintura, ou essa, ou essa, ou essa, todas essas imagens históricas foram pintadas pelo Debré. Só que a bandeira do Debré nunca foi usada na prática. So he painted all those paintings. So see, I'm forgetting what I'm trying to say. That's what I'm saying. My brain is getting fried. That's okay. When your brain is fried and you're learning a language, pushing through and continuing to learn, that's how you really get through. Ela nunca saiu da gaveta, nunca passou de um rascunho, mas ela inspirou essa bandeira aqui. E essa sim a gente já pode dizer que foi uma bandeira do Brasil, porque foi usada no Brasil independente. Ela começou a ser usada no dia 18 de setembro de 1822, ou seja, 11 dias depois da proclamação da independência. Mãe Iberê, você já falou de rei, de pintor... I didn't get that. Hold on. He got all psychedelic and weird and now I don't know what he's saying. Da proclamação da independência. Mãe Iberê, você já falou de rei, de pintor e não falou ainda do amarelo da bandeira que tava prometendo. Relaxa. Okay. So he said you've been talking about all this, but you still haven't talked about the yellow from the flag that you were promised. Pra você aí que eu ainda vou chegar lá. Enquanto isso, He's like, relax, I'm gonna get there. Eu já daria joinha nesse vídeo. Você já aprendeu muita coisa e vai aprender muito mais. É legal. Okay, so you've already learned a lot of things, you're gonna learn a lot more. A gente comparar a bandeira do Debré com a bandeira que foi adotada pelo Dom Pedro I. Você vai ver... Ok, whoa. Com a bandeira que foi adotada pelo... Okay, so this has to mean adopted, right? Okay, yeah. E que na primeira bandeira a gente tinha cana-de-açúcar e tabaco. Na segunda bandeira, o café já estava ganhando importância, então ele tomou o lugar da... Coffee was starting to gain more importance. So he took o lugar da cana-de-açúcar. Outra coisa legal é que as duas bandeiras já têm essas estrelas e elas representam as províncias que hoje... Okay, so the stars represent
represent the provinces. São os estados brasileiros. Então, que hoje são os estados brasileiros. Estrela representando estado, a gente já tem desde essa época. Outra coisa que você pode prestar atenção é que as coroas So something else you can pay attention são diferentes, porque a primeira bandeira foi em is that the crowns are different. I feel like I'm understanding a decent amount of this. I don't think he's talking super fast, which is helping quite a bit. encomendada por Dom João VI, pensando que seria usada por Dom Pedro I como príncipe, e na segunda ele já era imperador, então já usava uma coroa diferentona ali. Mas e o amarelo? Cadê o amarelo? O amarelo representa a casa de Habsburgo-Lorena. Hein? Pois é, o amarelo. Okay, so there it is. His alter ego over here, this guy, is upset he still hasn't mentioned what the yellow's for. Cadê o amarelo? O amarelo representa a casa de Habsburgo. Okay, o amarelo representa a casa de Habsburgo. The Habsburgs. Isn't that like from Romeo and Juliet? Oh, no, because the Habsburg jog. The Habsburgs are a royal family. We're a powerful European royal family known for ruling various states, including the Holy Roman Empire and the Spanish Empire for centuries. Their history is marked by strategic marriages, territorial expansion, and eventually the rise and fall of a vast empire. So they also were in Portugal and Brazil? Lorena. Hein? Pois é, o amarelo, no caso, era a cor da... So, boys, what's boys? Boys é? What's boys é? What is boys é in Portuguese? I know, right? Well, yeah. It's often used to agree with someone, agreement or shared frustration. So, pois é is usually more like in like kind of the negative. Cause is this like a synonym of like é mesmo? É mesmo. Like é mesmo. O amarelo representa a casa de Habsburgo-Lorena. Hein? Pois é, o amarelo, no caso, era a cor da Áustria. Well, they're from Ou da Austria. casa de Habsburgo-Lorena, que era a Or from the House of Habsburg. família real da Maria Leopoldina, que tinha nascido lá, que no caso era esposa de Dom Pedro I. E esse Okay, so desenho de losango representa a mulher. Alguns historiadores dizem que o losango foi inspirado em bandeiras militares do Napoleão. É meio doido pensar isso porque fugiram... Okay, é meio doido pensar doido. Doido? Crazy. Esse desenho de losango representa a mulher. Alguns historiadores dizem que o losango foi inspirado. E esse desenho de losango representa a mulher. Alguns historiadores dizem que representa a mulher. Okay, so represents a de Dom woman. Pedro I. E esse desenho de losango representa a mulher. Alguns Representa a mulher? That's kind of crazy. historiadores dizem que o losango foi inspirado em bandeiras militares do Napoleão. É meio doido pensar isso porque fugiram do Napoleão. Okay, so it's a little crazy to think that because fugirão. So because he escaped. Inspiraram nele, mas enfim. Vamos prestar atenção. Okay, I don't know if I'm not getting that. The fried brain is really setting in here. Okay. Representa a mulher. Alguns historiadores dizem que o losango foi inspirado em bandeiras militares do Napoleão. É meio Okay, so it was inspired by like Napoleon's military flags. Depois se inspiraram nele, mas enfim. Vamos prestar atenção agora bem no miolinho da bandeira. Você vai ver que ali tem uma cruz. É a cruz da Ordem de Okay, so we're gonna look at the cross now, right? We're gonna look at the cross now. Cristo. Essa cruz já era usada nas velas das caravelas que chegaram no Brasil com Pedro Álvares Cabral. A Ordem de Cristo Oh, it's crazy to think about it because they ran away from Napoleon but later were inspired by him. I got it. é uma organização militar da época das Cruzadas e que era ligada à família real portuguesa. Mas tem um detalhe ali que talvez seja a coisa mais legal desse vídeo e é Okay. There's a detail in there that's the coolest part of this o video. que você vai querer dar joinha no final. No meio das duas bandeiras, você pode perceber que Wait, look at that. There's one part of this video that everyone has rewatched a million times. Okay, we're not gonna jump to it yet. tem uma espécie de uma esfera que parece uma gaiola de ferro. Isso aí é uma esfera armilar. Ela é como se fosse um globo, mas não é um globo terrestre, é um globo do céu. Então ela serve para você conseguir achar a posição das estrelas. E como você deve ter imaginado, saber Interesting. Okay, hold on. Let's go back to make sure we understood that. espécie de uma esfera que parece uma gaiola de Okay, so some type of a sphere that seems like a gaiola, a cage. Okay. ferro. Isso aí é uma esfera armilar. Ela é como se fosse um globo, Como se fosse as if it was. Ela é como se fosse as if it was, right? Se fosse. Okay, yes, real quick. The captions are from an extension called Fluent2U, which I've talked about on the channel before. It's annotated captions. It's an extension that takes the existing subtitles
that are on a video and it annotates them so you can like click on it and then it'll tell you the definition. It's pretty helpful for learning another language. Okay, let's keep going. Mas não é um globo terrestre, é um globo do céu. Então ela serve para você Do céu? Of the sky. It's okay, interesting. It's a globe of the sky. Então ela serve para você conseguir achar a posição das estrelas. I did not know this thing. I did not know this existed at all. This is a crazy thing. Deve ter imaginado, and as you would have A imagined. posição das estrelas foi uma coisa muito importante para os portugueses na época que eles desbravavam os oceanos. Eles se guiavam. Bravavam. Okay. Bravavam? Desbravavam. Desbravavam. Oh, explore. Okay, so desbravar is explore. Okay. So it was a very useful tool for them because they were exploring the world in that época. Pelas estrelas. Então, essa esfera armilar era um instrumento de navegação dos portugueses na época dos grandes descobrimentos. O que é muito legal de tudo isso é que a esfera armilar acabou virando um símbolo do orgulho. Okay, so it ended up becoming a symbol, right? Because we learned virar, we learned that word last time. Orgulho que Portugal tem de ter feito grandes navegações, de ter chegado até o Brasil, de ter cruzado lá embaixo a África, ter chegado nas Índias, dado a volta ao mundo em 1500 A volta ao mundo, ok, a volta. e pouco. Então esse símbolo aparece em tudo quanto é coisa. Eu viajei para Portugal agora em julho e fiquei tirando foto de esferas armilares. E fiquei tirando foto. Okay, oh, he took, I ended up, he's like, I was taking a picture. Que apareciam em azulejo, apareciam no sino, Azulejo, that has to mean the same as in Spanish, azulejo, which means tile. That has to be the case. apareciam em tudo quanto é tipo de construção, em tudo quanto é tipo de desenho e inclusive na bandeira de Portugal tem uma esfera armilar. There you go. That's actually, this is fascinating. Okay, so it's a military globe, which is of the sky. That's crazy. Na bandeira de Portugal tem uma esfera armilar. Então agora você já tem uma pista de onde é que surgiu aquele céu estrelado que tem no meio da nossa bandeira hoje, hein? Vamos então retomar. A primeira bandeira do Brasil já era verde, já tinha losango amarelo, já tinha um círculo azul Wait, losango, a diamond. Okay. The diamond. Okay, so that's the yellow part. I got it. cheio de estrelas que representavam as províncias, os estados, só que essa era a bandeira imperial. Depois, em 1889, foi proclamada a República, foi quando a gente trocou a bandeira pra qual? Pra essa Ew. bandeira Okay, hold on. Let me guess. American colonization. aqui. Já fica bem na cara que essa bandeira estranha, ela é inspirada na bandeira dos Estados Unidos, que já era uma grande potência na época, um símbolo de democracia, e ela foi proposta por um cara chamado Lopes Trovão. Okay. It was proposed by this guy. Logo depois da proclamação da República, essa bandeira ficou exposta 4 dias na Câmara do Rio de Janeiro e no jornal A Cidade do Rio. Tem até uma charge da época Tem até uma. que mostra a bandeira, mas como a charge é em preto e branco, a bandeira fica bem a cara dos Estados Unidos. Tá, essa bandeira não durou muito tempo, mas ela Okay, so it didn't last for very long, ainda é but usada até hoje. Só que it's still used even today? It's still used even today? numa versão um pouco diferente. What is that? Hold on. Aqui é a bandeira do estado de São Paulo. This is São Paulo's flag? Listen, okay, I got nothing against São Paulo, but that flag is not the prettiest flag I've ever seen in my life. Ela foi criada em 1888, um pouquinho antes da proclamação da República. Igual aquela bandeira lá do Rio de Janeiro, ela também foi hasteada em 15 de novembro de 1889, só que na cidade de São Okay, so he's talking about like now he's saying it's like same as the flag from Rio de Janeiro, but what is that Paulo. one? Ela era uma das candidatas à bandeira do Brasil, só que não pegou. Eu diria Yeah, não pegou. É óbvio por quê. que ainda bem, né? Porque a bandeira do Brasil hoje é mais bonita que essa aí. Mas enfim, em 1946 ela foi adotada oficialmente como bandeira do estado de São Paulo. Então a verdade é que quando o Brasil virou república, Então a verdade que quando o Brasil virou não tinha ainda uma bandeira oficial não tinha ainda uma já bandeira preparada. oficial. Quer dizer, até tinha, mas tinha Okay, so it still didn't have yeah, não pegou, like it didn't stick. Yeah, we have that in English, like it didn't stick.
mais de uma, rolou umas discussões lá e a que venceu. Uma rolou? Rolou? So there's acontecer, there's passar, and there's rolar, right? What's the difference between acontecer and rolar? Rolar is more slang. It's slang, but it's still used pretty frequently. Tinha mais de uma, rolou umas discussões lá e a que venceu. Okay, so some discussions happened there. Para nossa sorte, foi essa queridona. And there we have it. Okay. Vocês podem perceber que ela é muito parecida com a bandeira do Brasil imperial, só que eles tiraram todos os símbolos que tinham alguma relação com a monarquia. Eles tiraram os símbolos. Okay, so they got rid of everything that was related to the monarchy, which is totally fair. Totally fair. Mas a ideia permanece bem parecida. Olha só, a parte que mudou para valer foi o círculo que fica ali no centro da bandeira, mas será que mudou mesmo tanto assim? Na bandeira... Oh, so será que mudou? Mudar means to change, right? Okay, so it didn't change that much. nova, Okay. a gente... So hold on, let's try to understand that whole thing. Parece bem parecida, olha só. A parte que mudou para valer foi o círculo que fica ali no centro da bandeira, mas será que mudou mesmo tanto assim? Na bandeira nova, a gente tem o céu estrelado com essa faixa no meio. E se... Faixa, the range. Did it really change that much? That makes sense. All right. a gente observar em cima, a gente tem uma esfera armilar que representa o céu estrelado e que também tem essa faixa que cruza de algum jeito ali, que representa o movimento do Sol no céu, que ele varia ao longo do ano. Okay, so the sol no céu. Does it mean south? The sky. Okay. Céu means sky. I keep messing that up. Ou seja, esfera armilar, estrelas, no fim das contas, aqui fica muito claro de onde vêm as estrelas do Brasil. Okay, so it becomes very clear where the stars of Brazil come from. Olhando assim à primeira vista, parece que o centro da nossa bandeira é praticamente uma cópia da esfera armilar, mas não é bem assim. So it's you can see that it's basically a copy, but it's not quite. All right. Desse livro, A História dos Símbolos Nacionais, que foi de onde a gente tirou a maior parte das informações desse vídeo, inclusive é um livro editado pelo Senado. So this is the book where he got most of the information for this video from. Cool. Que legal. Federal, que é muito legal, ele diz que pode ter aí uma outra inspiração. Essa bandeira é a do Principado do Brasil. That's kind of sick looking. Eu acho que essa bandeira é muito legal. Ela era usada na época do Brasil Colônia. E ó, o que tem em cima da esfera armilar, bem pequenininha ali, é uma... Pequenininha. Pequenininha. So would it normally be pequenininho? Pequeninino. Like pequenininha is like the diminutive, but pequeninino, right? Okay. Uma esfera azul com uma faixa branca. Essa esfera azul era usada pelos romanos como símbolo de poder. Depois foi usada pela Igreja Católica e também estava no topo da coroa dos reis de Portugal e do Brasil também. As cores azul e branca já faziam parte da história de Portugal. Já faziam. Okay, so that's past tense. Faziam. So that's the imperfect past tense of vocês or eles. Há muito tempo, antes mesmo de ele ser um país. Há muito tempo antes mesmo. Quando ainda era chamado de Condado Portucalense, ou seja, o condado onde ficam os portos. Olha essa bandeira aí, ela é do século XI, ela é considerada a bandeira da fundação de Portugal. E tem outra história interessante também. Quando descreveram a nossa bandeira, disseram que ali no meio tinha The brain fry. Too much information. Demais informação. Informação. Okay, informação demais. Okay, the demais comes afterwards. No, it's crazy. Trying to cram learning so many little different things all at once. Mas temos que voltar pouco nesse vídeo porque eu perdi muitas coisas. Não entendi muitas coisas. A história de Portugal há muito tempo, antes mesmo de ele ser um país, quando ainda era chamado de Condado Portucalense. So is he saying that for a long time Brazil was called Condado Portucalense? Ou seja, o condado onde ficam os portos. Olha essa bandeira aí, ela é do século XI, ela é considerada a bandeira da fundação. Oh.
há muito tempo, antes mesmo de ele ser um país, quando ainda era chamado de Condado Portucalense, ou seja, Okay. o condado onde ficam Okay, I see. Yeah, he's talking about Portugal here because he was talking about that Portugal flag. os portos. Olha essa bandeira aí, ela é do século XI, ela é considerada 11 means 11. So it's from the 11th century. Yeah, that is just the Finland flag. Hold on. Finland flag. Huh. Okay. a bandeira da fundação de Portugal. E tem outra história interessante também. Quando descreveram a nossa bandeira, disseram que a Wait, okay. Something else interesting about history? bandeira da fundação de Portugal. E tem outra história interessante também. Quando descreveram a nossa bandeira, disseram que ali no meio tinha uma esfera celeste azul. Uma esfera celeste azul, ou seja, uma esfera do céu azul. Até aí tudo bem, né? Só que depois ela apareceu em alguns documentos como esfera azul celeste. E nessa época a cor azul celeste ainda não existia. Quer dizer, a cor já existia, mas ninguém... Oh, okay. Aí tudo bem, né? Só que depois ela apareceu em alguns documentos como esfera azul celeste. E nessa época a cor azul celeste ainda não existia. Quer dizer, a So he's saying in that time the color didn't exist. cor já existia, mas ninguém chamava de azul That is to say, like, it did exist, but no one called it that. celeste. Ou seja, Right? That sounds right. It existed, but no one called it o that. nome dessa cor, azul celeste, um azul da cor do céu, apareceu por causa de um erro dos documentos. Hoje, Oh, it occurred because of an error in documents. Interesting. cada estrela representa um estado, então se você der um pause no vídeo agora, você vai conseguir achar o Wait, what? Hoje cada estrela representa um estado, então se você der um pause no vídeo agora, This is what the spike is. Everyone pausing right here. Okay. What am I looking at here? Oh, it's the stars. It's explaining all the stars. So did y'all have to learn this when you were growing up in Brazil? What all these stars are? Like, do you have to did you get tested on the stars? Não há teste para aprender as estrelas da bandeira do Brasil. Não existe isso. Okay. você vai conseguir achar o seu estado aí. E uma coisa que você vai perceber é que as estrelas estão ao Okay, hold on. I keep hearing this word, perceber, to notice, to realize. Okay, so you're going to realize, what you're going to realize is that the stars contrário. are... O Cruzeiro do Sul, por exemplo, ele aparece invertido na bandeira. Qual é que é a razão desse negócio? Okay, so the stars are reversed, and he's like, why is Porque that? ela é inspirada na esfera armilar. A esfera armilar é um It's because it's inspired by the military sphere. instrumento em que tem o céu e lá dentro tem uma bolinha onde fica o planeta Terra. Então, se você está no planeta Terra, você olha o céu de dentro para fora da esfera armilar. Então, se você estivesse lá dentro da esfera olhando o Cruzeiro do Sul, você olharia o Cruzeiro do Sul. Okay, so I don't know how to explain this exactly, but because the military sphere, it's like the sky is the outside part and the earth is the inside. It's like you're looking at it from the reverse, I guess. Tudo certinho lá no céu. Mas se você olhar a esfera armilar de fora para dentro, que é como a gente olha sempre, você vai ver as estrelas ao contrário. E é por isso que o Cruzeiro do Sul aparece ao contrário. And that's why the Southern Cross appears opposite, right? Cruzeiro. Okay. Na nossa bandeira. Uma coisa interessante é que essa bandeira que foi desenhada em 1889 não Okay, so it was designed in é 1889. exatamente igual a que a gente tem hoje, porque os estados foram mudando. A gente tinha menos Okay, so it's not the same as it is today because the states have been changing. estados naquela época. Não existia Tocantins, Mato Grosso do Sul, Amapá era um território, o Acre não fazia parte do Brasil. Essas estrelas O Acre não fazia parte do Brasil. Acre, is that a state? Acre, Brasil. Oh, it's a state. É um estado. Oh, wow. It's like on the totally other side. Because most of the population is in here, to my knowledge. Okay, I see. All right. So he's saying that because it wasn't a state yet, so it wasn't represented on the flag yet. elas não estão a esmo colocadas de qualquer jeito na bandeira não, tá? Cada uma representa uma estrela real, que a gente consegue de fato ver daqui da Terra, e esse céu todo é o céu do dia 15 de novembro de 1889, visto a partir do Rio de Janeiro. Só a proporção da distância Acabei de assistir isso, estou escutando, mas não entendi nada. É porque eu tenho que prestar atenção, eu tenho que prestar muita atenção para poder entender tudo o que ele diz. Mas sim, vamos voltar.
colocando. A gente tinha menos estados naquela época, não existia Tocantins, Mato Grosso do Sul, Amapá era um território, o Acre não fazia parte do Brasil. Essas estrelas, elas não estão a esmo colocadas de qualquer jeito na bandeira não, tá? Cada So they weren't on the uma flag. representa uma estrela real, que a gente consegue de fato ver daqui da Terra. Okay. I feel like he's going so fast. He's probably not even talking that fast. I'm also just tired. Okay. 19 não é exatamente igual a que a gente tem hoje, porque os estados foram mudando. A gente tinha Okay. menos Alright. estados naquela época, não existia Tocantins, Mato Grosso do Sul, Amapá era um território, o Acre não fazia parte do Brasil. Essas estrelas, elas não estão a esmo colocadas Ok, essas estrelas, elas não estão a esmo colocado. de qualquer jeito na bandeira não, They're not placed at random in any way. tá? Cada uma representa uma estrela real, que a gente consegue de fato ver daqui da Terra. Okay. Okay, it's this part right here. A gente consegue de fato ver daqui da Terra. E esse céu todo é o céu do dia 15 de novembro de 1889, visto a partir do Rio de Janeiro. Só a proporção da distância entre as estrelas que não está perfeita, porque não daria para encaixar tudo direitinho. Drink some water. The stars are not placed at random in the flag. They were as if you were in Rio back in 1889 looking at the sky, basically. Okay. Agora entendo. Depois ler isso. Ali, mas existe uma posição exata que tem que estar na bandeira, geralmente está na posição meio tortinha, errada. E esse ordem e progresso? Tortinha. Meio tortinha. A tart. What? He's talking about pie now. No, he's not. Tortinha errada. That's got to be like a phrase, right? That's got to be like torto means bent, torto crooked. Okay, all right. Que não daria para encaixar tudo direitinho ali, mas existe uma posição exata que tem que estar na bandeira, geralmente está na posição meio tortinha, errada. E esse ordem e progresso na faixa branca, hein? De onde é que vem esse negócio? Essas palavras são inspiradas numa frase de um filósofo francês chamado Auguste Comte, que criou a corrente filosófica do positivismo, que era... This guy started the positive philosophical movement. Man, we're going everywhere with this video. All right. This is good though. This is really good. Like, eu acho que estou aprendendo muitas coisas. Por isso, a próxima vez, quando eu vejo outros vídeos, será um pouco mais fácil. Porque agora estou cansado. Like, I'm tired. Cansado. We only got like 3 more minutes on the video. Let's go. Muito ligada aos ideais republicanos da época. Positivismo It's very connected. It's closely related to the Republican ideas from that não era. tem nada a ver com ser otimista, positivo, não. Era It has nothing to do with being an optimist or being uma positive. doutrina que valorizava a verdade através da ciência. A Okay, it was about valuing about truth through science. It's about valuing truth through science. I couldn't agree more. frase completa do Comte seria: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso como meta. Okay. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso como meta. So, love comes first, order is the base, and progress is the goal. Love as a principle, order as the base, and progress as the goal. E você pode perceber que na nossa bandeira ela ficou sem amor. A verdade é que no começo do positivismo não tinha mesmo o amor ali na frase. Ele foi colocado depois, na época em que o positivismo já virou meio que uma religião. Então a bandeira pegou esse começo do positivismo sem amor. Uma coisa muito legal de ver é isso aqui. Okay, I didn't quite get that, but we're just gonna move on. Que é um dos primeiros esboços da nossa bandeira, feito em 1889. Mas calma, não vai embora ainda, que tem uma curiosidade muito... Não vai embora. Vai embora. That's right. Okay. Ainda que tem Muito interessante, que eu aposto que você não sabe. Existe um dia certo de queimar a bandeira do Brasil. Tem uma série de burning the flag. leis sobre como a gente deve usar a bandeira, qual o formato que ela deve ter, em que ocasião ela serve. Essas regras dizem... Why is he talking about burning the flag? Calma, não vai embora ainda, que tem uma curiosidade muito Okay, não vai embora. Don't leave yet. I see. Ainda que tem uma curiosidade muito interessante. Okay, don't leave yet because I've got something very interesting. interessante, que eu aposto que você não sabe. That it's possible that you don't Existe know. um dia certo de queimar a bandeira do Brasil. Existe um dia certo de queimar a bandeira do Brasil. There's a specific day to burn the flag? Tem uma série de leis sobre como a gente deve usar a bandeira, qual o formato que ela deve ter, em que ocasião... Burn the flag? Why are we burning the flag? Não faz sentido, não. Por liberdade.
ocasião ela serve. Essas regras dizem, por exemplo, que a gente não pode usar a bandeira como pano de chão, nem como guardanapo de roupa, nem como toalha de mesa. Inclusive, a gente nem poderia usar a bandeira assim como capa nas costas, poderia até levar uma multa. So he's like talking about like all the ways you cannot use the flag. Mas a ideia dessas leis é que a gente trate a bandeira com respeito. Acho que a gente não vai tomar uma multa se a gente estiver tratando a bandeira com carinho no momento de vitória, colocá-las nas costas. E aí tem o seguinte, se você tem uma bandeira que ficou velha, você hasteou, Ficou velha, old. Okay, if you have a flag that's getting old. ela desbotou, rasgou, teoricamente você não So many new words. Hold on. Okay. That you used. That's faded. pode jogar essa bandeira no lixo. Ela tem que ser guardada e depois entregue a um quartel militar que vai armazenar as bandeiras Ok, que vai armazenar as velhas e queimar numa cerimônia específica no dia da bandeira. Quase como se fosse uma cerimônia de cremação. E aquilo que eu falei no começo. Okay, so it's like a tradition to burn the flag? Is that like that's real? Oh, you can't simply discard a flag, you have to burn it, an old one. Você tem que queimar a bandeira quando essa bandeira é velha. Huh, alright, interesting. Começo do verde não ser exatamente as nossas florestas, do amarelo não ser exatamente a nossa riqueza, é porque a gente deu um significado novo para nossa bandeira. O significado original eram essas famílias reais, mas você imagina... So it has a new meaning for the flag. The old meaning was to do with the royal families. Só, a gente usando por tanto tempo uma bandeira verde e amarela, chega um momento em que essas cores já representam o nosso país. Quando a gente troca... The color's been used for so long that you can see how now like it represents the country. There's identity in it, totally. De regime, né, de uma monarquia para república, a gente quer continuar com o verde e amarelo, a gente quer que o Brasil continue sendo verde e amarelo, e aí So people want to continue with the green and yellow. precisa dar um significado novo para tudo isso. E o significado novo que se deu é o verde representando matas e florestas, o amarelo as riquezas minerais, o azul do céu, onde estão as estrelas, e o branco a paz. Vamos combinar, vai? Não é... Oh, okay. I'm so tired. Estou muito cansado de aprender isso. Okay, the video's over. Now he's just talking about the channel, I think. All right, that's that for that video.